Olá, internautas! Estamos hoje aqui com Douglas Kretschmann, que ele é um especialista em implantodontia, aqui no Saúde para Todos. Olá, Douglas! Olá, tudo bem? Olá, internautas! Então, Douglas, eu queria saber um pouquinho como é que é essa tua formação, a tua especialização em implantodontia. Bom, eu sou formado em cirurgião dentista pela PUC e especialista em implantodontia pela São Leopoldo de Campinas, né, desde 2002. Também sou especialista na parte de periodontia na Universidade de Maringá. Então, é isso aí. Queria saber, que a gente vai falar um pouquinho sobre os implantes dentários hoje, né? Queria saber como é que é feito esse implante, como é que é o processo que o paciente chega na tua clínica e como é que é esse processo? Bom, a primeira coisa, a gente tem que conversar com o paciente, ver o que ele está buscando. Após isso daí, a gente vai passar vai solicitar alguns documentos importantes, como radiografia, modelos, e fazer uma perícia da boca, né, para ver se a pessoa está apta a receber o implante, o número de implantes e que tipo de implante, né? Então, cada indivíduo tem um caso diferente do outro. Então, precisa primeiro fazer um planejamento para depois executar, então, o tratamento. E, além de a gente sabe que esse implante vai melhorar na estética, é claro, mas além da estética, o que a falta de um dente pode prejudicar na saúde? Bom, a falta de um dente, ele pode acarretar problemas tanto na mastigação, né, como também, às vezes, a falta de um dente é capaz de fazer com que os demais dentes se movimentem para esse espaço vazio, então acarretando um problema de oclusão, ou seja, um problema de mordida futuro. O dente de trás ele inclina para frente, o de baixo pode subir pela ausência de um de cima, o de cima pode descer pela ausência de um dente de baixo. Então, às vezes, a falta de um dente, ao passar do tempo, acarreta a desarmonia de a metade da boca inteira. Além do problema estético também que oferece, o problema da autoestima da pessoa cai um pouco também pela falta, às vezes, de um dente. Imagina um dente do fundo, então imagina falando de um dente da frente, onde aparece esteticamente no sorriso. Além disso, também tem problemas algumas pessoas têm problemas de dicção, a fala, né? E como outros problemas também até psicológicos. Qual é a diferença? Quais são as vantagens desse implante dentário em relação a outros tipos de prótese? Bom, primeiramente assim, a pessoa vai precisar do implante a partir do momento que ela perdeu um dente ou mais dentes, né? Então assim, tudo que a gente não usa no organismo atrofia. Por exemplo, eu ficar um ano sem usar o braço ele vai ficar fraquinho, magrinho. Então tudo que você não utiliza no organismo, ele tem uma tendência a atrofiar, inclusive o osso alveolar. As raízes dos dentes estão fixadas na boca, no osso alveolar. A partir do momento que você perde essa raiz, você perde o estímulo durante a mastigação. E isso acarreta ao longo do tempo, então, uma atrofia desse osso alveolar. Então, quanto maior a área dentro, a maior área sem dentes, maior a atrofia óssea. Isso é frequente, vocês podem imaginar, principalmente as pessoas que usam próteses totais ou dentaduras. Um tempo atrás a minha dentadura era firme, hoje eu vou no dentista, eu abro a boca, a dentadura cai. Por quê? Ao longo do tempo, esse osso foi atrofiando, ele vai cada vez reabsorvendo, encolhendo, até chegar um período que você não tem mais sustentação para suportar uma prótese. Mas assim, a grande vantagem, a grande sacada do implante, então, é não permitir a atrofia óssea. Hoje, se você perde um dente, você não precisa mais ir lá e desgastar 2 dentes vizinhos para fixar esse dente perdido. Você simplesmente remove a raiz, instala o implante no mesmo local que estava a raiz, e então vai ganhar um dente em cima. Facilita pela limpeza do fio dental. Se a pessoa perdeu 2 ou 3 ou mais dentes, por exemplo, está usando aquelas ponte móveis que falam, né? Ou próteses parciais removíveis, é muito desconfortável. Quem usa sabe. Problema estético, retenção de alimento nos grampos, machuca a boca, machuca as gengivas ao mastigar, né? Então, em geral, as críticas a isso são bem frequentes. Então, para esses pacientes, você sai de um trabalho móvel e dolorido para um trabalho fixo e realmente satisfatório para mastigar, para sorrir e para falar.
E no caso de quem usa dentadura, nem se fala, esses acho que são os maiores beneficiados. Você imagina uma pessoa se alimentando com uma dentadura, que desconfortável que é, né? É uma coisa móvel na boca, machuca, mexe, retém, entra comida por baixo e tal. Então essa pessoa ela sai de uma situação onde que ela já não consegue mais viver, às vezes até socialmente, né? Muitas vezes a pessoa nem usa a prótese porque não consegue usar, não consegue se alimentar, e de uma hora para outra, então sai com uma prótese fixa, apoiada sobre esses implantes. Então é uma outra vida. Eu costumo dizer que Deus deu duas dentições para a gente, a de leite e a permanente. E o implante então é uma terceira dentição. E realmente é eficiente. Você fazendo um trabalho com qualidade e com equilíbrio na boca, o equilíbrio, eu gosto muito de frisar a palavra equilíbrio, é um trabalho extremamente beneficente e duradouro. E tem algum tipo de restrição, tem algum tipo de paciente que não pode colocar o implante? Olha, as contraindicações dos implantes é muito pouca. No caso, seriam duas apenas. Uma pessoa que sofreu, por exemplo, uma radioterapia na parte da face, né? Então, uma pessoa que teve um tumor, passou por uma radioterapia na região. Então, o que ocorre? Ocorre uma desestruturação das células ósseas desse local. Então, esse paciente, o ideal seria aguardar pelo menos 3, 4, 5 anos após o encerramento desse tratamento, para depois você pensar num trabalho com implantes dentários. E outro caso seria pessoas que têm um problema de saúde muito grave. Por exemplo, um diabético que não está compensado. Né? A diabetes é um problema sério, porque a pessoa não tem uma cicatrização da ferida que está fazendo. Então, imagina você fazer um procedimento, por mais pequeno que ele seja, você faz o procedimento e a cirurgia não cicatriza. Outro problema são pessoas que têm alguma morbilidade, por exemplo, excesso de peso, tem problema respiratório, às vezes não consegue nem ficar na cadeira, não consegue nem ficar inclinada por falta de respiração. O outro problema seria uma pessoa com cardíaco grave. Qualquer procedimento, então, tem que estar dentro de um hospital e tal. Então, assim, são casos que, quando aparece um caso assim mais específico, você tem que entrar em contato com o médico dessa pessoa e ir a fundo para tentar fazer com que essa pessoa venha ficar apta a fazer a instalação do implante. Agora, em geral, as pessoas, a grande maioria tem condições de fazer implante. Osteoporose, por exemplo, não é uma contraindicação, idade não é uma contraindicação. Eu tenho pacientes acima de 80 anos que fizeram implantes e estão hoje super felizes. E tanto o jovem como o adulto, tanto o homem como a mulher, como a raça, isso não quer dizer. O mais importante é você fazer um bom tratamento e principalmente, tem que ter osso para fazer o implante. Né? Precisa de osso e precisa de gengiva. Se o caso é estético, você tem que buscar primeiro o dente, como é que vai ficar o dente. Esse dente, tem que funcionar, mas ao mesmo tempo ele tem que ficar bonito. Né? A pessoa não quer ver o implante, a pessoa quer ver o dente que o implante está segurando. Então, para isso, você tem que correr atrás, você tem que fazer um tratamento reverso. Você tem que imaginar a cirurgia prévia ao implante, muitas vezes, para chegar ao dente. Então, muitas vezes, você precisa de enxerto, tanto enxerto ósseo como enxerto gengival, para chegar num dente mais perfeito possível. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais perguntas para o Douglas.